Jovem milionária é atacada por bandidos fora da escola e o que seu cão ex-combatente fez. Ela achou que seria só mais um dia comum na saída da escola. Mas quando 3 homens mascarados cercaram o carro, tudo mudou. Eles queriam dinheiro, queriam poder, mas não contavam com ele. Um cão com um passado sombrio, treinado para a guerra, marcado por cicatrizes invisíveis. O que ele fez naquela noite fez todos questionarem. Até onde vai a lealdade de um cão? E o que acontece quando se mexe com quem ele ama? A brisa da manhã soprava suavemente pelas ruas silenciosas do bairro de Jardins Imperiais, onde as árvores centenárias formavam túneis verdes sobre avenidas impecavelmente limpas. Cercada por mansões luxuosas, protegidas por muros altos e câmeras discretas, a escola particular Santa Amélie erguia-se como um palácio de vidro e mármore, símbolo de excelência e tradição entre as famílias mais influentes da cidade. Na entrada principal, alunos chegavam em carros importados, acompanhados por motoristas e seguranças. Mas entre todos, havia uma presença que sempre chamava a atenção: Helena Arantes. Aos 18 anos, Helena era a definição do inesperado entre os previsíveis. Filha única dos empresários Raul e Beatriz Arantes, sua fortuna era digna de reportagens de capa. No entanto, ela não ostentava. Preferia o silêncio dos livros à agitação das festas. Seus olhos castanho claros revelavam uma gentileza rara, e seu sorriso, mesmo contido, aquecia os corredores frios da escola. Ao seu lado, sempre atento, caminhava Argus, um pastor alemão de pelagem escura, forte, com o olhar treinado e postura altiva. Aposentado do serviço militar, Argus carregava no corpo cicatrizes visíveis e na alma cicatrizes invisíveis. Um corte profundo ao longo da pata dianteira esquerda, uma orelha levemente torta, mas seu olhar era pura vigilância e devoção. Argus fora um presente de despedida de seu avô materno, o general Augusto, pouco antes de falecer. O animal havia servido ao exército por 7 anos e sobrevivera a missões em regiões hostis. Helena, na época, com 15 anos, ainda chorava a perda do avô quando viu Argus pela primeira vez. Ele se aproximou silenciosamente e simplesmente deitou aos seus pés. Desde então, tornaram-se inseparáveis. Naquela manhã, como em todas as outras, Helena descia do carro e antes mesmo que o motorista abrisse a porta de trás, Argus já saltava para fora, atento ao ambiente. Ele inspecionava o entorno com os olhos, farejava o ar e só então se colocava ao lado dela para acompanhá-la. Até o portão da escola. Alguns colegas se afastavam discretamente quando o viam. Não por medo, mas por respeito. Outros, encantados, tentavam se aproximar, mas Argus permanecia sempre sério, a menos que Helena sorrisse primeiro. Então, ele aceitava um carinho, ou 2, com relutante tolerância. Dentro da escola, os dias seguiam um padrão confortável. Helena se destacava entre os alunos, não apenas pelas notas impecáveis, mas pelo modo como tratava todos, do zelador à diretora. Havia uma calma em sua voz, uma firmeza nas palavras que lembravam sua mãe e um senso de justiça que herdara do avô. Argus ficava à sua espera em uma pequena área reservada, com sombra e água fresca, onde os seguranças da escola, já familiarizados com sua presença, o tratavam como membro da equipe. Mas mesmo ali, ele nunca dormia. Seus olhos seguiam qualquer movimento suspeito. Um estalo de graveto, um carro estacionando no lugar errado. Nada escapava ao seu faro experiente. Durante os intervalos, Helena passava alguns minutos ao lado dele. Sentava no chão, acariciava seu pescoço e conversava, como se ele pudesse responder. E, de certa forma, ele respondia sim, com um leve movimento do rabo, com um resmungo baixo, como se quisesse comentar algo.
ou apenas com o silêncio atento de quem ouve de verdade. Para Helena, Argus era mais do que um cão. Era seu confidente, seu guardião e, acima de tudo, seu elo mais forte com as memórias do avô. À noite, quando o silêncio tomava conta da mansão, era ele quem deitava aos pés da cama dela, mantendo a escuridão à distância. Naquela semana, no entanto, algo estava mudando. Desde a segunda-feira, Argus andava inquieto. Acordava várias vezes durante a madrugada. Ressonava de forma mais pesada. Seu olhar parecia mais agudo, como se esperasse algo que ainda não tinha chegado. Na escola, ele passou a farejar o ar com mais frequência e, em um dos dias, deu um leve rosnado para um entregador de flores que nunca estivera ali antes. Helena notou, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu um calafrio leve enquanto acariciava a cicatriz da pata dele. "O que você sabe que eu ainda não sei, Argus?" Ele a olhou, firme, com os olhos de quem já salvou vidas, e naquele instante, embora o sol brilhasse sobre os portões dourados da Santa Amélie, uma sutil sombra de inquietação começou a se formar, como o prenúncio de algo prestes a mudar. O sol dourado da tarde derramava seus últimos raios sobre os muros impecavelmente brancos da Santa Amélie. Os pássaros cantavam entre as copas das árvores alinhadas na calçada, e o som ritmado dos passos dos alunos ecoava em meio às risadas despreocupadas do fim de mais um dia. Helena caminhava tranquilamente, mochila nos ombros, os cabelos levemente bagunçados pelo vento. Argus a seguia de perto, com o andar preciso e vigilante de sempre. Eles se dirigiam à área onde o motorista a aguardava. Um dia comum, um fim, de tarde qualquer, até não ser mais. Ao dobrar a esquina do estacionamento lateral, um som abafado de porta de van se abrindo ecoou no ar. Era sutil, mas o suficiente para Argus parar. Ele girou a cabeça com rapidez, orelhas erguidas, corpo imediatamente em alerta. Helena notou a mudança em sua postura, os pelos da nuca eriçados, a respiração contida, os olhos fixos à frente. Segundos depois, tudo aconteceu rápido demais. Duas figuras mascaradas emergiram de uma van preta estacionada entre os arbustos decorativos. Vestiam roupas escuras, capuzes e luvas. Não disseram uma palavra. Um deles apontou diretamente para Helena. O outro correu com uma sacola grossa nas mãos. Helena congelou. Por um instante, seu corpo não reagiu, como se o mundo ao redor tivesse sido colocado em câmera lenta. Seus olhos se arregalaram, o peito subitamente apertado por um medo paralisante. As pernas fraquejaram e a realidade pareceu se distorcer em um pesadelo repentino. "Não!" Ela sussurrou quase sem voz. O homem mais próximo esticou o braço em sua direção. Foi quando Argus avançou. O som grave de seu rosnado cortou o ar como um trovão. Num salto feroz, ele se interpôs entre a jovem e os agressores, seus dentes à mostra, o corpo arqueado pronto para o combate. O velho instinto militar, adormecido por anos, despertou com brutal intensidade. O primeiro homem hesitou, surpreso pela reação do animal. Mas o segundo, talvez menos cauteloso, tentou contornar Argus para alcançar Helena. Erro fatal. Com precisão cirúrgica, Argus girou e pulou contra o homem, atingindo-o no ombro. O impacto foi tão violento que o mascarado cambaleou para trás e caiu sobre o capô de um carro próximo, deixando a sacola escapar de suas mãos. Helena recuou, tropeçando na calçada, tentando alcançar o botão de emergência preso à lateral de sua mochila. Um presente do pai, que ela sempre achou desnecessário. O segundo agressor tentou puxar Argus com força pelo colarinho, mas o pastor alemão reagiu como uma sombra viva, desviando e abocanhando o braço coberto pela jaqueta. O grito abafado de dor do homem rasgou o silêncio do estacionamento. Vozes,
Começaram a surgir ao fundo. Seguranças, colegas, um apito ao longe. A confusão chamou atenção. Helena finalmente conseguiu pressionar o botão. Um pequeno bip confirmou o envio do alerta silencioso. Os homens perceberam que o tempo havia acabado. O primeiro gritou algo que Helena não conseguiu entender, mas o segundo já corria de volta para a van, mancando. Argus tentou persegui-los, mas Helena gritou: "Argus, não! Fica!" O animal parou no mesmo instante, voltando para junto dela, ainda rosnando, ofegante, mas obediente. A van preta arrancou em disparada, deixando marcas pretas no asfalto e um rastro de fumaça no ar. Helena caiu de joelhos, a respiração irregular. As mãos tremiam descontroladamente, mas ela não chorava. Seus olhos estavam fixos na van desaparecendo. No rosto não havia pânico, apenas um misto de incredulidade e uma raiva crescente. Algo tinha mudado naquele instante. Argus se aproximou, encostando o focinho em sua mão, como se dissesse: "Você está segura agora." Ela olhou para ele, e as palavras saíram num fio de voz. "Você sabia, não sabia?" Ele permaneceu ali, firme, como um soldado ao lado de sua comandante. E naquele fim de tarde, com o céu tingido de laranja e o cheiro metálico do medo ainda no ar, Helena entendeu que aquilo não fora um ataque comum. Aqueles homens sabiam quem ela era, tinham um motivo, e alguém, em algum lugar, os havia enviado. Mas o que eles não contavam era com Argus. E isso mudaria tudo. Argus avançou com firmeza, seu corpo musculoso tensionado como uma mola prestes a disparar. As patas se plantaram com força no chão de pedra polida do estacionamento, formando um escudo entre Helena e os dois agressores. Seu rosnado profundo parecia sair das entranhas, reverberando como um aviso sombrio. Nenhum passo além daquele ponto seria tolerado. As cicatrizes ao longo de seu corpo, antes silenciosas, agora pareciam contar histórias com rugidos. A cauda estava rígida, as orelhas apontadas para frente. Seus olhos, intensamente escuros, estavam fixos em cada movimento dos homens mascarados. Os bandidos hesitaram. Por um instante, tudo parou. O primeiro, o mais alto, que segurava a sacola, recuou meio passo. Seus olhos se estreitaram atrás da máscara de tecido. O outro, com uma touca até o queixo, olhou para o companheiro e depois para o cão, como se tentasse calcular as chances de avançar sem sair com marcas profundas no braço. Eles não esperavam aquilo, muito menos aquele tipo de cão. Argus parecia um exército inteiro condensado em um só animal. Helena, ainda tremendo, ofegante, quase sem conseguir processar tudo ao redor, sentiu seu corpo dar um leve impulso para trás por reflexo. As mãos procuraram apoio no chão frio, mas seus olhos continuaram fixos no fiel companheiro à sua frente. E foi ali, naquele instante de tensão máxima, que ela sentiu a centelha. Aquela fagulha invisível que nasce da esperança, mesmo no meio do medo. Ela conhecia aquele olhar de Argus. Era o mesmo que ele tinha no retrato do avô, ao lado de outros soldados, de frente para o helicóptero. Era o mesmo olhar que ele lançava quando ouvia barulhos suspeitos à noite, na varanda da mansão. Determinação, coragem, lealdade inabalável. Ele não deixaria nada acontecer com ela. Jamais. A tensão chamou a atenção além do pequeno perímetro. Um grupo de alunos, ainda no pátio da escola, virou-se ao ouvir o rosnado. Um segurança se ergueu da guarita. Um homem de terno que passava na calçada interrompeu a ligação no celular. E como acontece em tempos modernos, os primeiros braços se ergueram com smartphones em punho. A câmera gravava. "Aquilo é um sequestro?" sussurrou alguém, horrorizado. "Chamem a polícia!" gritou uma jovem ao fundo, já correndo em direção à portaria. Os bandidos sentiram a mudança. A situação havia saído do controle. O elemento surpresa, que era a chave do plano, evaporou diante da presença monstruosa daquele cão de guerra. E agora, testemunhas começavam a se acumular,
câmeras os registravam. Sirenes distantes surgiam como um zumbido ameaçador. "Pega ela logo", sussurrou um deles, quase como um comando desesperado, e avançou de lado, tentando enganar Argus. Mas Argus não era qualquer cão. Ele fora treinado para cenários de guerra. Sabia identificar distrações, medir ângulos, antever movimentos. Num giro impressionante como uma flecha viva, ele rosnou com mais força e saltou entre o agressor e Helena, com o corpo arqueado, dentes à mostra, olhos faiscando. O homem recuou com pressa, perdendo o equilíbrio. "Vamos embora!" gritou o outro, já percebendo que a multidão crescia. Ao longe, o som agudo de uma sirene se aproximava. Alguém finalmente havia conseguido acionar a segurança da escola. Um dos funcionários surgia do portão lateral com um rádio na mão, apontando na direção da van preta. A movimentação assustou os agressores. Eles deram meia volta e correram até o veículo, entrando em disparada. A van arrancou cantando pneus, deixando um rastro de borracha e poeira no ar. Helena continuava imóvel, tentando recuperar o fôlego. Argus, ainda em posição de ataque, observava o veículo sumir na curva. Só então, com um suspiro profundo e controlado, ele relaxou. Caminhou até Helena, encostando o focinho em sua perna, como quem diz, acabou por enquanto. Ela se ajoelhou, passou os braços ao redor do pescoço dele e chorou. Não de medo, mas de alívio. Chorou como quem sabia que tinha visto a morte passar a poucos metros e que foi salva pela criatura mais leal que já conheceu. Ao redor, os celulares ainda gravavam. A multidão falava alto, confusa, alarmada. A van desaparecera, mas agora o vídeo começava a circular. Uma garota rica, quase sequestrada à luz do dia, salva por um cão heróico. Mas Helena sabia. Aquilo não era um ataque aleatório. E naquele momento, ao abraçar Argus com toda a força que lhe restava, ela teve certeza de duas coisas. Alguém a queria fora do caminho, e não seria fácil descobrir quem. A confusão se intensificava, e os gritos dos alunos e pedestres começavam a ecoar pelo estacionamento. A van preta ainda não havia partido. O motorista hesitava, esperando os dois homens que enfrentavam a resistência feroz de Argus. Enquanto um dos bandidos recuava diante da postura intimidadora do cão, o outro, o de touca escura e olhos fundos, estacou por um segundo. Seu corpo endureceu. Os olhos arregalaram-se como se uma memória antiga tivesse acabado de ser puxada à força das sombras do passado. Ele encarou Argus e então murmurou num tom baixo, quase rouco: "Não pode ser. É aquele maldito cachorro do exército." A frase pareceu escapar sem querer, como um sussurro involuntário de pavor. Mas Helena ouviu. Ela estava a poucos passos, ainda ajoelhada, o coração disparado, suando frio. Sua respiração falhou por um instante, e ela girou o rosto na direção do homem no exato momento em que seus olhos encontravam os de Argus. Foi apenas um segundo, mas foi o suficiente. O bandido e o cão se encararam como antigos inimigos, que se reencontram em campo de batalha. Os olhos de Argus se estreitaram e seu rosnado ganhou um novo tom, mais grave, mais pessoal. Não era apenas uma reação protetora, era reconhecimento. Helena sentiu o arrepio percorrer a espinha. "Maldito cachorro do exército!" ecoou em sua mente. Aquilo não era só uma tentativa de sequestro, não era apenas sobre ela, era sobre ele também. Argus não se moveu, permaneceu firme, vibrando como um guerreiro estático, mas seu olhar era uma arma por si só. O bandido pareceu sentir isso, como se revivesse algo que preferia ter esquecido. Deu um passo para trás, quase tropeçando. "Anda logo!" gritou o outro criminoso, puxando o parceiro pelo braço. E então, com um último olhar nervoso para o cão, o homem subiu na van, que arrancou em disparada, desaparecendo em meio ao trânsito do fim de tarde. Helena continuava paralisada, mas agora, além do medo, havia algo diferente em seu olhar, algo mais profundo, um turbilhão de pensamentos.
Ela se virou para Argos, que agora permanecia ao seu lado, atento, como se soubesse que a cena havia deixado mais perguntas do que respostas. Você conhecia ele? Ela sussurrou com a voz embargada. Argos não respondeu, claro, mas seu olhar estava longe, fixo no ponto onde a van desaparecera. Um olhar pesado, assombrado. A jovem passou a mão com suavidade sobre o pescoço dele, sentindo o calor pulsando sob a pele. Ela nunca tinha pensado nisso com profundidade. Sabia que Argos havia servido no exército, que tinha salvado vidas. Mas quem exatamente ele enfrentou? Onde exatamente ele esteve? E o que do passado? Dele ainda vivia por aí? Agora, pela primeira vez, Helena se dava conta de que seu fiel amigo podia carregar mais do que cicatrizes no corpo. Podia carregar inimigos e fantasmas. Ao redor, os sons retornavam. Sirenes, passos apressados, o som de notificações nos celulares dos curiosos que filmaram tudo. Mas para Helena, o mundo já havia mudado. E no silêncio entre as batidas do seu coração, uma certeza crescia como sombra. Ela precisava descobrir a verdade sobre Argos, sobre o que ele enfrentou, e sobre por que agora o passado estava voltando para cobrar algo que ainda não estava resolvido. O tempo parecia congelado. Mesmo com o caos ao redor, o som das sirenes crescendo à distância e os gritos abafados de quem testemunhava a cena, Helena e Argos estavam no olho da tempestade, onde tudo se resumia a instinto, coragem e conexão. Os bandidos, nervosos, ainda hesitavam. O que havia reconhecido Argos agora tinha a mão tremendo dentro do casaco, os olhos saltando para todos os lados. Um brilho metálico surgiu discretamente por baixo da manga. Uma arma mal escondida, prestes a ser sacada. Mas Argos viu antes. Num disparo veloz, como se o tempo tivesse cedido à sua fúria, o pastor alemão saltou. Seu corpo foi uma linha, perfeita de força e precisão. Os dentes encontraram o antebraço do homem no exato momento em que a mão buscava a pistola. O grito do criminoso cortou o ar. A arma caiu com um estrondo metálico no chão, deslizando a poucos metros de Helena. Sem hesitar, impulsionada pelo instinto e pelo terror transformado em coragem, ela se levantou e deu um chute certeiro, jogando a arma para longe, para debaixo de um carro estacionado. "Boa garota", murmurou entre os dentes. O coração, aos saltos. O segundo agressor, ao ver o parceiro desarmado e dominado pelo cão, tentou reagir. Puxou um canivete do bolso e avançou em direção a Helena, os olhos selvagens, a respiração pesada. Mas Argos, mesmo com a boca ainda firme no braço do primeiro homem, girou o corpo e rosnou com tanta ferocidade que o segundo bandido paralisou por reflexo. Em questão de segundos, Argos se colocou novamente entre Helena e o perigo, rosnando, tão alto que o som parecia vibrar no peito dos que assistiam à cena. O segundo homem recuou. Desorientado, nervoso e agora ciente de que estavam cercados, ele largou o canivete no chão e ergueu as mãos, os olhos correndo em todas as direções como se buscasse uma saída impossível. E então ela chegou. 2 viaturas policiais cortaram o cruzamento com as luzes girando, freando diante da escola. Portas se abriram em sincronia e os oficiais saíram rapidamente, armas em punho, cercando os criminosos com precisão treinada. "Polícia, mãos na cabeça!" Não houve resistência. Os 2 bandidos, pálidos, suados, ofegantes, levantaram as mãos. O primeiro ainda tinha o braço ensanguentado e uma expressão de dor que o impedia até de reclamar. O segundo tentava parecer calmo, mas seus olhos tremiam, assim como as pernas. Argos, aos poucos, soltou a mordida, ainda em posição de ataque, mas atento à chegada da autoridade. O policial mais próximo se aproximou com cautela, abaixando-se levemente para avaliar a situação, e encarou Helena. "Você está bem?"
Ela assentiu, com um movimento rápido de cabeça, ainda ofegante, olhando para Argus como se ele fosse mais que um cão, como se fosse um anjo de guerra, um protetor milenar. O policial olhou para Argus, impressionado. Esse cachorro te salvou a vida. Ele sempre salvou. Helena respondeu com a voz embargada. A diferença é que agora o mundo inteiro viu. Os bandidos foram algemados e levados até a viatura. Um deles, antes de entrar, virou-se uma última vez e encarou o cão, como se soubesse que aquele não seria o último encontro. Murmurou algo ininteligível e sumiu dentro do carro. Com os criminosos fora de cena, os curiosos começaram a se dispersar, alguns ainda filmando, outros simplesmente aliviados. Helena se ajoelhou ao lado de Argus, passando a mão com carinho em seu pescoço, agora suado e tremendo levemente de tensão. Você se lembra dele, não é? Ela sussurrou. O que foi que aconteceu antes de você chegar até mim? Argus não respondeu, mas algo em seu olhar dizia que aquela história era antiga, muito mais antiga do que ela imaginava. E agora, Helena sabia. Se quisesse seguir em frente, teria que olhar para trás. O caos já estava instalado, mas por um momento, um único e perigoso momento, a sorte pareceu virar. Enquanto Argus mantinha o primeiro agressor sob controle, abocanhando seu braço com fúria precisa, o segundo homem percebeu uma abertura. Helena, em choque, ainda não havia se movido do lugar onde chutara a arma. Seus olhos estavam fixos em Argus, o coração disparado, os músculos travados entre o medo e o alívio. Foi quando tudo aconteceu rápido demais. O segundo bandido correu até ela e, com um movimento brutal, agarrou-a pelo braço. A força do puxão a fez perder o equilíbrio e seu corpo foi lançado contra o peito dele como se fosse uma boneca. Helena gritou, assustada, tentando se soltar, mas o homem era forte e frio. Vem comigo, garota, agora! Ele grunhiu, arrastando-a em direção à van. A porta ainda estava escancarada e a escuridão do interior parecia engoli-la. Pouco a pouco, Helena lutava com todas as forças, chutando, gritando, tentando usar o peso do próprio corpo como resistência. Mas cada passo em direção àquele veículo parecia 1 centímetro a mais rumo ao abismo. Argus! Ela gritou num apelo de desespero. E ele ouviu. Mesmo ferido, mesmo com as marcas do tempo pulsando em seus músculos, Argus girou a cabeça, soltando o primeiro agressor com um rosnado explosivo. Seus olhos fixaram-se na cena diante dele. Helena sendo arrastada, os pés raspando no chão, o medo estampado no rosto. A dor de antigas cicatrizes gritou em seu corpo, mas ele ignorou. Como se o tempo voltasse, como se cada célula revivesse, os campos de batalha, Argus disparou. O impacto foi devastador. Com um salto que desafiava sua idade, ele atingiu o agressor em cheio, lançando-o contra a lateral da van com força. O homem soltou Helena cambaleando, tentando se proteger do ataque violento que veio em sequência. Dentes, garras, rosnados. Argus era uma tempestade viva de lealdade. Helena caiu de joelhos no chão, o braço latejando, o coração em pedaços. Ela observava tudo em transe. O cão que crescera ao seu lado agora lutava como se o mundo dependesse daquilo. E, de certa forma, dependia mesmo. O agressor gritou em agonia. Tentou se soltar, mas Argus o derrubou mais uma vez. Desta vez, segurando-o contra o asfalto com uma força que parecia impossível para um animal que já havia passado por tanto. Helena, ofegante, engasgava com o próprio choro. Ela tentou se levantar, os dedos sujos de terra, as pernas trêmulas. Olhou para o portão da escola à distância e viu luzes piscando. As sirenes se aproximavam, mas ainda pareciam longe. Demais. Argus, embora dominante, começava a mostrar sinais de exaustão. O sangue escorria de uma das patas. Seu rosnado oscilava. Ele ainda lutava, mas com o corpo no limite.
O bandido, desesperado, tentou sacar algo do bolso. Helena não pensou, correu. Com as últimas forças, lançou-se sobre ele e deu um chute instintivo, afastando-o do cão. Argus aproveitou a abertura para pressionar ainda mais, agora latindo, com uma intensidade que fez os vidros dos carros ao redor vibrarem. E então, as viaturas. Os faróis brilharam como salvação. Os pneus cantaram. Portas se abriram. Vozes gritavam comandos. O chão, mãos onde eu possa ver. A cena congelou. O bandido, finalmente vencido, ergueu as mãos. Argus recuou lentamente, ainda ofegante, mas firme. O corpo tremia. As pernas mal o sustentavam. E ainda assim, ele se colocou ao lado de Helena, pronto para protegê-la mais uma vez, se fosse necessário. Ela caiu sentada no chão e, soluçando, envolveu o pescoço dele com os braços. Você me salvou de novo, murmurou entre lágrimas e gratidão. Argus encostou o focinho em seu ombro, o olhar cansado, mas em paz. A polícia prendeu os dois criminosos em minutos, mas aquela história, Helena sabia, estava apenas começando. Porque agora ela não apenas devia a vida ao seu cão. Ela precisava descobrir o que, no passado dele, havia cruzado o caminho daqueles homens perigosos. E por que, mesmo depois de aposentado, Argus ainda estava sendo caçado. A respiração de Helena era curta, entrecortada, como se o próprio ar tivesse se tornado escasso. O bandido ainda a arrastava, mesmo ferido, impulsionado pelo desespero. A porta da van estava escancarada, uma boca escura prestes a engolir sua liberdade, sua vida. As unhas dela arranhavam o chão, tentando se agarrar a qualquer fresta, qualquer pedaço de concreto que a mantivesse ali. Mas foi então que Argus voou. Um salto perfeito, calculado com a precisão de quem já fizera aquilo dezenas de vezes em campos muito mais perigosos. Como se o tempo não tivesse passado, como se as dores, as cicatrizes, a idade, tudo fosse apagado por um único propósito: protegê-la. O impacto foi devastador. O corpo de Argus colidiu com o do agressor como uma muralha viva. O bandido foi lançado ao chão com força, a cabeça batendo na lateral da porta da van. Ele gemeu de dor e tentou se levantar, mas Argus já estava sobre ele, dessa vez não apenas rosnando, mas imobilizando. Com as patas firmes sobre o peito do homem e os dentes cerrados junto ao ombro, Argus não permitiu nenhum movimento. Ele não feriu mais do que o necessário, mas o suficiente para manter o criminoso exatamente onde devia, rendido, derrotado e exposto. Helena se arrastou para trás, em lágrimas, ofegando. E então viu a cena como se fosse uma pintura em câmera lenta. Argus imponente, ensanguentado, ofegante, mas em pé sobre o inimigo. Guardião, herói, amigo. O som das sirenes finalmente alcançou a realidade. As luzes vermelhas e azuis refletiam nas janelas da escola. 2 policiais correram em direção ao cão e ao bandido. "Afaste-se, garoto. Tá tudo bem agora", disse um dos oficiais com cautela. Argus hesitou. Olhou para Helena. Só então, como se reconhecesse que o dever havia sido cumprido, recuou lentamente, cambaleante. As patas tremiam. Um filete de sangue escorria de um dos antigos ferimentos, reaberto pelo esforço do combate. Helena correu até ele. Caiu de joelhos, o uniforme sujo, os cabelos grudados no rosto pelas lágrimas e pelo suor. "Meu Deus! Argus! Você salvou minha vida." Ela o abraçou, os braços apertando com todo o cuidado que a emoção permitia. Argus encostou o focinho em sua clavícula, deixando escapar um suspiro longo. Um som baixo, quase um choro de alívio. Como se dissesse: "Eu cumpri minha missão." As lágrimas de Helena desciam sem controle, molhando o pelo já úmido do cão. "Você lutou por mim, mesmo ferido, mesmo cansado", sussurrou ela, acariciando com delicadeza a lateral da cabeça dele. "Você nunca me abandonou,
Nunca. Os policiais prenderam o bandido com rapidez, mas respeitaram o espaço do momento. A cena era clara. Aquilo não era só mais um ataque frustrado. Era um vínculo sagrado entre dois seres que se salvaram mutuamente. Uma menina, herdeira de um legado que não entendia totalmente, e um cão que, mesmo com o corpo marcado pela guerra, ainda encontrava forças para proteger o que mais amava. Helena encostou a testa na de Argus. Você é tudo o que eu tenho, e agora eu sei que também sou tudo para você. Argus não respondeu. Não precisava. Ali, naquele abraço silencioso, no meio do estacionamento ainda cheio de testemunhas, sirenes e câmeras, algo invisível e eterno foi selado. E mesmo que a paz tivesse retornado por um breve instante, ambos sabiam, o verdadeiro inimigo ainda estava lá fora. Mas agora, estavam prontos para enfrentá-lo, juntos. A tarde que começou com promessas de rotina, agora estava selada na memória de todos, como um espetáculo inesquecível de coragem, dor e amor incondicional. Helena, ainda trêmula, com os joelhos sujos e os olhos marejados, envolvia Argus em seus braços como quem protege um tesouro. O pastor alemão estava exausto, mas seu olhar mantinha o mesmo brilho firme de antes, como se dissesse: enquanto você estiver aqui, eu estarei também. Ao redor, os policiais algemavam os dois criminosos, agora visivelmente rendidos e humilhados. Um deles ainda olhava com temor para Argus, como se o peso daquele olhar canino fosse mais severo do que o aço frio das algemas. A multidão de alunos, funcionários, moradores e curiosos crescia a cada minuto. Os celulares, que antes gravavam em silêncio, agora eram acompanhados por aplausos espontâneos. Palminhas tímidas se tornaram estalos decididos. Pessoas batiam palmas não só pela prisão dos bandidos, mas pela bravura daquele cão extraordinário. "Bravo, garoto! Bravo!" gritou um senhor de cabelos brancos, erguendo o braço com entusiasmo. "Esse cachorro é um herói!" exclamou uma jovem, as lágrimas escorrendo enquanto filmava. Os aplausos se intensificaram. Eram para Argus. Todos sabiam. As viaturas já estavam ligadas, os bandidos sendo levados, quando um carro da imprensa local apareceu em alta velocidade. O logotipo da TV Central estampado na lateral. Uma repórter e um cinegrafista desceram rapidamente, olhos arregalados com a movimentação. "Você é Helena Arantes?" perguntou a jornalista, microfone em mãos. Helena hesitou. Ela ainda respirava com dificuldade, mas olhou para Argus, depois para a multidão. Então assentiu. O cinegrafista começou a gravar. A multidão se calou por instinto. Era como se todos sentissem que aquele era um momento que merecia respeito. A repórter, com uma gentileza incomum, estendeu o microfone. "Você gostaria de dizer alguma coisa?" Helena respirou fundo, enxugou os olhos com as costas da mão e acariciou o pescoço de Argus, que agora se deitava, ainda ofegante, ao seu lado. "Sim, eu gostaria." Ela se levantou lentamente e, com a voz embargada, mas firme, disse: "Esse é o Argus. Ele já foi soldado, já sobreviveu à guerra, já enfrentou coisas que eu jamais poderia imaginar. Mas hoje ele salvou a minha vida. E fez isso sem hesitar. As câmeras registravam cada palavra, cada respiração. Eu não estaria aqui agora falando com vocês se não fosse por ele. Por isso, eu quero que todos saibam. Ele não é só um cachorro. Ele é meu guardião, meu melhor amigo, meu herói, e eu o amo com todo o meu coração." O silêncio foi quebrado por um novo e emocionante aplauso. Dessa vez, mais forte. Pessoas choravam. Outras gritavam palavras de apoio. Crianças acenavam para Argus como se ele fosse uma estrela. E pela primeira vez, Helena viu algo diferente. Nos olhos de Argus, não era só dever, era orgulho. Como se finalmente ele pudesse descansar, sabendo que ela compreendia o tamanho daquilo que os unia. A jornalista se afastou. A multidão continuava a se aglomerar.
E o vídeo, aquele momento, começava a ser transmitido ao vivo. Argus havia salvado Helena. Mas agora, Helena também salvava Argus. Ela o ergueu com cuidado, apoiando o corpo pesado sobre os ombros finos. Com a ajuda de um policial, e um dos seguranças da escola levou-o até o carro, acariciando-o o tempo todo, sussurrando palavras doces que só eles entendiam. E enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados, uma nova história nascia ali. A de uma garota e seu cão guerreiro, unidos não apenas pelo passado, mas por tudo o que ainda estava por vir. Nos dias que se seguiram ao ataque, o vídeo do resgate se espalhou como fogo nas redes sociais. As imagens do cão protegendo a jovem, da mordida certeira, do abraço entre Helena e Argus, tudo viralizou. Mas para Helena, a história era maior do que um viral. Era uma nova missão. Enquanto Argus se recuperava em casa, com curativos, nas patas e analgésicos leves, ela passava as tardes ao seu lado, estudando. Não apenas os livros da escola, mas arquivos, reportagens, documentos sobre cães militares. Descobriu números que a revoltaram. Centenas de cães ex-combatentes, após anos de serviço, terminavam abandonados ou esquecidos. Muitos não encontravam famílias. Alguns morriam sozinhos, em canis frios. Ela não conseguia aceitar aquilo. Argus havia dado tudo, corpo, juventude, paz, e mesmo assim continuava dando, agora por ela. Ele merecia mais, todos eles mereciam. Foi então que Helena decidiu agir. Convocou uma coletiva com apoio da escola e da própria prefeitura. A imprensa lotou o auditório da Santa Amélie. Vestindo um terno simples, com os cabelos presos, e Argus ao seu lado, já de pé, mesmo ainda um pouco lento, ela subiu ao palco com a postura de quem sabe que está onde deveria estar. Meu nome é Helena Arantes, e hoje não falo apenas como a jovem que foi salva. Falo como uma mulher que entendeu o valor da lealdade, do amor e do sacrifício silencioso que tantos cães de serviço oferecem dia após dia por nós. As câmeras registravam, as pessoas se calavam. Argus me salvou, mas antes de mim, ele salvou soldados, famílias, crianças. E, por algum motivo, a nossa sociedade ainda os trata como equipamentos que podem ser descartados depois do uso. Isso precisa mudar. Ela respirou fundo. Por isso, com o apoio da minha família e da Fundação Arantes, estou criando o projeto Laços Eternos, uma iniciativa dedicada à reabilitação, adoção e integração de cães militares aposentados. Vamos oferecer abrigos, cuidados, veterinários e campanhas de adoção em todo o país. E vamos mostrar que esses cães não são restos da guerra. São heróis vivos e merecem amor tanto quanto qualquer um de nós. Aplausos encheram o auditório. E ali, diante de todos, Helena se abaixou e abraçou Argus. Esse é o meu melhor amigo, meu guardião. E eu quero que muitos outros encontrem seus heróis também. Nos meses seguintes, as ações floresceram. Reportagens, doações, eventos comunitários, escolas promovendo encontros com cães aposentados, crianças aprendendo sobre empatia, sobre respeito. Helena e Argus tornaram-se símbolos, não apenas de coragem, mas de gratidão e responsabilidade. Muralhas pintadas com suas imagens surgiram em praças e parques. Em um hospital militar, uma ala foi batizada com o nome do cão. E o projeto Laços Eternos foi adotado pelo governo como exemplo de iniciativa civil exemplar. Mas, mais importante que tudo isso, era o que acontecia em silêncio, nas casas, nos lares, famílias recebendo cães com medalhas no passado, mas abandono no presente. Crianças dormindo ao lado de pastores alemães que antes dormiam em barracas sob tiros. Lares se preenchendo com amor e latidos.
Tudo por causa de um momento, de um salto, de um cão que nunca deixou de proteger e de uma jovem que decidiu retribuir. Helena caminhava ao lado de Argus, por uma trilha tranquila do bairro, onde antes tudo parecia distante e seguro. Agora, os passos eram mais conscientes, o mundo mais nítido. Ela parou, olhou para o céu dourado do entardecer e sussurrou: "Eu não sei o que vem agora, meu amigo, mas seja o que for, vamos enfrentar juntos." Argus parou também, sentou-se com esforço e latiu uma única vez, baixo, firme, como quem promete, mais uma vez, que estará lá, sempre. E assim, a história não termina. Ela começa, de novo, em um mundo onde o medo às vezes fala mais alto, onde as ameaças surgem quando menos esperamos, há laços que nem mesmo o tempo, a dor ou a guerra conseguem romper. A história de Helena e Argus nos lembra de algo poderoso. A conexão entre humanos e animais vai muito além de palavras, vai além do que os olhos podem ver. É feita de gestos silenciosos, de sacrifícios invisíveis, de amor que não exige explicação. Um cão que já enfrentou batalhas no campo de guerra, hoje enfrenta outras, apenas para proteger quem ama. E uma jovem, que poderia seguir protegida por muros e fortuna, escolheu usar sua voz para mudar destinos. Juntos, provaram que a lealdade verdadeira não se compra, se conquista. Que a coragem nem sempre vem de armas. Às vezes vem de um latido, de um olhar, de uma cicatriz que conta uma história de bravura. E você já viveu uma história assim? Já conheceu um animal que mudou sua vida? Compartilhe nos comentários a sua experiência com um herói de 4 patas. Sua história pode inspirar alguém a adotar, a cuidar ou simplesmente a olhar para um animal com mais respeito. Se você se emocionou com essa jornada, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, cada história é uma homenagem àqueles que nos ensinam o que é amor verdadeiro. E se puder, considere a adoção. Muitos cães de serviço, como o Argus, esperam por uma segunda chance. Eles já deram tudo. Agora é nossa vez.